Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 19. A nuvem ligeira é símbolo de destruição rápida e inesperada, como acontece nas tempestades no Oriente Médio. Na Bíblia, a nuvem é também um símbolo bíblico da presença divina, de modo geral, e a ideia de Deus cavalgar numa nuvem significa que os propósitos divinos avançam na terra com instrumentos humanos. No caso, esse instrumento é Sargon II, rei da Assíria, por volta de 722 a 705 a.C., que sem querer cumprirá esta profecia de Isaías. Versículo 2. Deus usará a guerra civil egípcia para julgar essa nação. Durante grande parte do século VIII, o Egito esteve em guerra contra si mesmo. Houve conflitos entre os centros de poder em Tanis, Tebas e no Delta. Também houve conflitos entre governantes cuxitas e os governantes em Saís. Foi somente em 712 a.C. que o Egito foi unificado sob um único faraó, o rei cuxita Shabaca. Embora as condições de grande parte do oitavo século sejam descritas por esse versículo, o quadro é tão geral que ele podia ser aplicado também a um diferente tempo futuro. Versículo 3. A religião egípcia era cheia de muitos deuses e ritos misteriosos, mas este versículo descreve uma mudança religiosa ainda mais sombria nascida da frustração. Versículo 4. O Egito sofreu invasões violentas dos assírios pelo rei Esarhaddon em 672 a.C. e pelo rei Assurbanipal em 622 a.C. Pensa-se também nas invasões de Cambises da Pérsia em 530 a 522 a.C. e finalmente de Ptolomeu I, que assumiu o trono do Egito em 323 a.C., formando até uma dinastia grega, depois das conquistas de Alexandre Magno. A profecia pode ter uma aplicação imediata ou pode também ser uma maldição genérica, aplicável a séculos da história do Egito. Versículos 5 a 8. As águas do rio Nilo eram a força vital do Egito. Suas águas frescas, correndo na direção norte desde o sul até o delta e seguindo para o mar Mediterrâneo, eram a única fonte de água potável no país. A prosperidade do Egito foi aumentada pelo desenvolvimento preventivo de um sistema de irrigação. O juízo de Deus sobre o Egito é descrito como sendo uma secagem das águas. Como resultado, a agricultura desaparecerá. Não apenas os fazendeiros, mas os pescadores também sofreriam por causa do Nilo. Versículos 9 e 10. Outra grande indústria associada ao Egito era a produção de linho, uma fibra usada para a confecção de roupas. A perda dessa indústria levaria à depressão econômica. Versículos 11 e 12. Zoan era uma cidade importante, uma antiga capital do Egito. Ela é mencionada neste versículo por ser a residência dos conselheiros mais sábios de Faraó. O Egito era conhecido como um centro de sabedoria no Oriente Antigo. Este oráculo zomba da sabedoria deles, pois eles não tinham qualquer possibilidade de lidar com a crise que lhes sobreviria, pois eram totalmente ignorantes a respeito do castigo que lhes vinha da parte do Senhor. Versículo 13. Mênfis foi a capital da parte norte do Egito por algum tempo. Essa cidade tinha líderes que estavam confusos quanto a uma real perspectiva da crise pela qual passava o Egito. Se os líderes de uma sociedade estão em erro, eles não conseguirão nada mais do que levar o povo que lideram a errar também. Versículos 14 e 15. Príncipes e sábios egípcios são retratados como bêbados, num estado de acentuada confusão. A imagem de um bêbado que cambaleia e desmaia, representando o fim dos inimigos de Deus, ocorre com frequência nos profetas. Ela é geralmente associada ao tema do cálice da ira de Deus, mas por vezes não explicitamente. Quando os invasores foram ao Egito, o Senhor causou nos egípcios uma tontura que resultou na perda total da produtividade. Versículo 16. Diante da poderosa oposição do Senhor, os soldados egípcios perderiam toda a coragem para a batalha. A coragem era retratada como uma virtude masculina. Versículo 17. O Egito sempre foi militarmente superior a Judá, de modo que Judá era tentada a depender do Egito para apoio militar. Mas esse versículo prevê o temor que o Egito terá de Judá. Uma vergonhosa inversão para essa nação orgulhosa. Versículo 18. Embora assentamentos hebraicos fossem conhecidos a partir do período pós-exílico, é mais provável que esse versículo se refira a uma conversão de pelo menos alguns egípcios ao Senhor Deus. As 5 cidades não podem ser identificadas e podem ser um número simbólico para algumas, mas a cidade do Sol era Heliópolis, estreitamente associada à adoração do Deus Sol. O fato de que a adoração do Senhor Deus seria admitida nessa cidade é sinal de uma transformação radical. Versículo 19. Como sinal de uma conversão egípcia à adoração do verdadeiro Deus, haverá um altar levantado no meio da terra e um monumento na fronteira. A terra será dedicada à adoração do Deus verdadeiro. Essa é uma maneira figurada de descrever a conversão do Egito ao Senhor, naquele dia do reinado do Messias sobre a terra. Versículo 20. Quando o povo do Egito pedir ajuda a Deus, ele enviará um Salvador para livrá-los. Jesus Cristo, nosso Salvador, está à disposição de todos aqueles que o invocarem.
Versículo 21. Em lugar de agir como Faraó, cujo coração endurecido não permitiu que o povo adorasse a Deus, lá em Êxodo, os egípcios se juntarão e também adorarão o Senhor Deus. Versículo 22. Exatamente pela mesma razão que os pais disciplinam os filhos para que se tornem melhores, assim agiu o Senhor e voltará a agir em favor do Egito. Versículo 23. A estrada é uma metáfora em Isaías para a remoção da alienação e separação. A Assíria e o Egito tinham sido inimigos por muitos anos, mas essa passagem prevê um tempo em que entre eles a viagem será livre e fácil, e eles estarão unidos na adoração ao Senhor Deus. Versículo 24. Israel era uma ponte de terra entre o Egito e a Assíria. Essas duas nações tinham tentado controlar Israel para obter um ponto de apoio contra a outra. Aqui, Israel é ajuntada à Assíria e ao Egito numa relação íntima de amor e adoração ao Senhor. Versículo 25. A descrição de Deus abençoando Israel e as duas nações gentias mais poderosas daquela época antecipa o cumprimento da promessa abraâmica de que Deus abençoará não somente os descendentes de Abraão, mas também as outras nações. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículos 1 e 2 do capítulo 20. Os eventos narrados neste versículo ocorreram entre 713 e 711 a.C. Sargão II atacou a cidade filisteia de Asdod depois que o seu rei Azuri se revoltou. Azuri provavelmente pensou que o Egito, governado por Shabaca, proveria ajuda. Os assírios depuseram Azuri e colocaram seu irmão Aimete no trono. Mas Aimete foi deposto por uma pessoa chamada Iamane, e assim Sargão teve de voltar. Iamane fugiu para o Egito. No entanto, sob ameaça assíria, o Egito entregou o rebelde. Isso deve ter servido de advertência a outros que acreditavam que o Egito podia prover ajuda contra os seus inimigos. Deus ordenou que Isaías realizasse uma ação simbólica e recebeu a ordem para andar despido e descalço, semelhante a um prisioneiro de guerra. Isso representaria a futura humilhação e privação do Egito. Versículos 3 e 4. 3 anos não implicam necessariamente que Isaías fez isso continuamente. Ele pode ter feito isso de modo intermitente, como uma dramatização da profecia. A nudez e os pés descalços de Isaías simbolizavam a futura desolação e vergonha do Egito e da Etiópia, depois que tivessem sido vencidos pelos assírios. Esar-Adom, rei da Assíria, cumpriu essa profecia em 671 a.C. Muito longe de poder tornar-se um poder em quem Judá pudesse confiar, o Egito deveria partir em grande vergonha. Versículo 5. Aqueles que confiavam nos egípcios e nos etíopes para obter ajuda contra seus inimigos ficariam muito decepcionados. Deus era o único em quem o povo podia confiar. Versículo 6. O oráculo previa que outras nações reconheceriam que o Egito era um aliado não confiável. A mensagem implícita é que Judá devia chegar à mesma conclusão. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículo 1 do capítulo 21. O deserto do mar, em conexão com a Babilônia, pode ser considerado como sendo uma referência à área no extremo sul da Mesopotâmia, uma terra alagadiça próxima ao que é chamado atualmente de Golfo Pérsico. Essa área foi o centro das revoltas babilônicas contra a Assíria no final do 8º século e também na última parte do 7º século. O Negueb, que ficava bem ao sul de Jerusalém, era ele próprio uma área desértica. As tempestades que mesmo hoje passam por essa região são particularmente violentas. Versículo 2. Elão e Média eram países no Planalto iraniano a leste da Babilônia. Neste versículo, eles são chamados a avançar. No final do 8º século, eles foram aliados da Babilônia e teriam lutado contra a Síria. Em 539 a.C., eles faziam parte do Império Persa, que derrotou a Babilônia. Versículos 3 e 4. A severidade da violência acerca da qual Isaías tem de profetizar lhe causa extrema agitação. Ele fica abalado com a aterrorizante visão. O profeta desejava ver a intervenção de Deus no mundo, mas treme ao ver a realidade. Versículo 5. O ataque viria em meio a uma festa comemorativa, o que faz lembrar Daniel 5, quando Belsazar comia e bebia na véspera da destruição da Babilônia. Não está claro se esse banquete indicava uma falta de preparação para a batalha ou se era uma reunião antes da batalha. A referência a um tarô-escudo pode indicar a segunda opinião, uma vez que isso era feito antes da batalha. Versículo 6. A sentinela era posta em algum ponto distante da batalha, talvez na cidade dos agressores. A sentinela procurava sinais de vitória ou derrota. Versículo 7. Provavelmente essas duplas seriam sinais de um exército que se aproximava. Versículos 8 e 9. O vigia anunciou o trágico fim da poderosa Babilônia. A queda ocorreu primeiramente em 689 a.C., quando Senaqueribe conquistou a Babilônia e quebrou seus ídolos, isto é, as imagens de falsos deuses. Depois caiu novamente diante dos persas em 539 a.C. João, um dos discípulos de Jesus e escritor de Apocalipse,
ouviu as mesmas palavras em suas visões. Caiu a Babilônia. Em Apocalipse 14, versículo 8, e em Apocalipse 18, versículos 1 e 2. Ele profetizou que a Babilônia do fim dos tempos, que é um símbolo de todas as nações e pessoas que se opõem a Deus e aos seus servos, que essa Babilônia seria destruída. Naquele momento que Cristo completará a redenção do seu povo, isto é, a salvação e o resgate final contra todo o mal. Versículo 10. Debulhar e bater o trigo eram duas etapas do antigo processo agrícola de Israel. As hastes do trigo, muitas vezes usadas para simbolizar Israel, eram primeiramente pisoteadas para abrir as sementes e liberar o precioso grão que guardavam. As sementes eram então lançadas ao lar e a palha sem valor era levada pelo vento, enquanto os grãos caíam no chão. Israel passaria pelo mesmo processo. Os pecadores e os rebeldes, que são a palha, seriam eliminados, mas Deus guardaria os bons grãos para repovoar Israel. Versículos 11 e 12. Dumá era um oásis na Arábia que controlava rotas de comércio. No 8º século, a cidade foi objeto da invasão assíria sob Senaqueribe e era uma aliada de Babilônia. No 6º século, quando Nabonido, o último rei babilônico, mudou-se para Temá, na Arábia, ele tentou controlar todas as rotas de comércio dessa região. Além de designar um oásis no norte da Arábia Central, a palavra hebraica Dumá significa silêncio, como o silêncio da morte. Desse modo, o nome estabelece o clima para o oráculo. Dumá e Seir se referem a Edom. A pergunta ao guarda quer saber quanto tempo duraria a opressão dos assírios. A resposta dá a entender que haveria uma breve libertação da opressão assíria no dia, mas rapidamente acrescentou a ameaça da dominação babilônica que se seguiria, que seria a noite. Versículo 13. Dedanitas são da cidade de Dedã. São mercadores árabes que seriam expulsos das rotas de suas caravanas para passar a noite nos bosques, isto é, fora do caminho tradicional. Versículos 14 e 15. Mesmo num local tão remoto como o interior da Arábia, os exaustos fugitivos da guerra apareceriam, suplicando pela hospitalidade árabe à medida que prossegue a implacável destruição da guerra. Temá também era um oásis localizado a cerca de 140 quilômetros ao norte de Dedã. Os povos do deserto providenciariam alimentos e água para os fugitivos da batalha. Versículos 16 e 17. A Arábia passaria por guerras e derrotas nas mãos dos invasores assírios em 732 e 725 a.C. e também em 688 a.C., quando Senaqueribe conquistou a região e assumiu o título de rei da Arábia. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de Isaías.